Um ótimo dia a todas e todos. Esperamos que este seja um encontro muito produtivo nesta manhã de sexta-feira e tarde de sexta-feira. Então, temos aí 2 blocos. Após o almoço, a gente continua e depois ainda, das 5 às 6 horas, um espaço para reunião que foi um pedido dos GTs, que os grupos temáticos pudessem se reunir e debater temas que perpassam os diferentes grupos. Muito bem. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Mark Baroni, fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, Fórum DCNTs, e nós estamos muito contentes hoje neste que é o nosso 11º encontro do Fórum DCNTs. Então, quando celebramos 5 anos de Fórum DCNTs. Então, o Fórum teve início oficial em outubro de 2017. Estamos muito contentes, então, nesses 5 anos, de tudo que o Fórum pôde promover em termos de espaço para colaborações e parcerias. E eu vou passar algumas imagens para que a gente possa relembrar e retomar, visto que muitos aqui estiveram desde o início ou já há muito tempo participam do Fórum DCNTs. Bom, eu não poderia deixar de começar agradecendo a nossa equipe, então a equipe que trabalhou durante muitos meses para que esse fórum acontecesse, então o Pedro Ripoli, a Elizabeth Mendes e a Esther Mesquita, que hoje em dia compõem a equipe do fórum, além da nossa comissão organizadora, então a Patrícia De Luca, o Ricardo Lauricella e a Yara Baxter, e o Fernando Marcos também, que trabalhou conosco agora na organização especificamente deste encontro. Então, muito obrigado a vocês e, claro, obrigado a toda a comissão consultiva, que é uma parceira fundamental para que o fórum possa ser entendido, avaliado, reavaliado, planejado da forma que ele possa atingir os seus objetivos. Então, muito obrigado a todos, que é uma equipe grande, por isso eu não vou citar aqui, mas que vão falar durante o dia de hoje, ou na mesa de abertura, ou em diferentes sessões estarão presentes. Eu costumo dizer que o fórum, ele não é o Mark, ele não é o Ricardo, ele não é a Yara, ele é todos os que participam. Então, ele é resultado dessa ampla participação das diferentes instituições do setor público, privado e terceiro setor, que estão verdadeiramente dispostas a se reunir e a colaborar para avançarmos na agenda de DCNTs no país, no enfrentamento verdadeiro e efetivo dos fatores de risco e das condições, então melhorando tanto prevenção como cuidados com CCNTs no país. Aqui adiantando um pouco os meus slides agora, então preparamos uma reunião hoje bastante interessante, este encontro, com a contextualização do cenário das DCNTs no Brasil, então instituições aí muito experientes nesse tema, então a Vital Strategies, IDEC e o Ministério da Saúde estarão falando conosco nesse momento. Depois passaremos para esse painel, que eu considero realmente um painel de celebração, para que a gente possa retomar o que é efetivamente intersetorialidade em saúde, especificamente em CCNTs, então com líderes aí que têm uma experiência e que têm exemplos a compartilhar que certamente nos motivarão a continuar nessa jornada. Teremos, então, o relato dos grupos temáticos e análise de potencial de enfrentamento e parcerias por stakeholders de diferentes setores. Essa já é uma atividade mais tradicional que o Fórum tem feito. E, pela segunda vez, pelo segundo ano na história do Fórum, a apresentação de 5 melhores projetos. Então, tivemos um concurso de melhores projetos de CCNTs. Depois, a Patrícia, que lidera essa parte, ela vai explicar que tivemos uma quantidade muito grande de projetos que foram submetidos de diferentes regiões do país, de muita qualidade, não foi fácil. Acho que alguns aqui, inclusive, estiveram
no grupo que avaliou esses projetos, né? E hoje aqui teremos a apresentação, então, dos 5 melhores projetos, e nesses 5 melhores projetos, 2 deles serão premiados também com um aporte para que possam expandir essas iniciativas. Ao fim, teremos um debate sobre DCNTs e fatores de risco ignorados e difíceis e o papel, então, dos setores público, privado, da sociedade civil e da intersetorialidade, né, e como avançar. E, por último, como eu já disse, uma reunião de interação entre os GTs. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui, uma retrospectiva das nossas atividades durante esses últimos 5 anos, né, com destaque nesse slide aos encontros que nesses últimos 2 anos não deixaram de acontecer, entendendo que era fundamental que mantivéssemos aquecido o diálogo e a possibilidade de colaborações e parcerias, né, mas a nossa experiência já existia muito sólida de eventos presenciais também que promoviam essa oportunidade, esse terreno para colaborações, para diálogos e para parcerias. Tá? Então, acho que muitos aí se reconheceram em diversas das fotos, né, ou reconheceram outras pessoas do seu convívio, da sua instituição. Muito bem, e aqui, então, eu gostaria de fazer essa lembrança de que o Fórum ele se iniciou pelos encontros, mas depois ele foi muito além. Ele entendeu que tanto em termos de temas que ele explorava, né, os temas que foram explorados ali no primeiro, segundo encontro, ele precisaria ampliar, porque as CCNTs eram um desafio muito mais amplo e que não poderiam ficar restritos a poucos temas específicos, e também a forma como o Fórum passou a atuar. Né? Então, atuar, obviamente, sempre em parceria com todas as suas entidades membros, né, para que a gente pudesse construir juntos. Então, aqui, só um recorte de algumas coisas que aconteceram nos últimos meses. Então, nós temos nos mantido absolutamente ativos em diferentes temas, em diferentes alianças e em parceria com diferentes instituições, agindo também de diferentes formas, então, em manifestações colaborativas, né, em consultas públicas, em eventos, em coproduções, em facilitações de parcerias. Aqui aparecem algumas dessas ações nos últimos meses. E, claro, não posso deixar de, mais uma vez, agradecer os nossos parceiros que aparecem aí, né, e que possibilitam que o Fórum vá muito além dos encontros que nós promovemos como esse, mas que continue, né, com o grupo absolutamente ativo e construindo junto. Bom, então, a pergunta que a gente não pode deixar de fazer, tudo resolvido, então, tanto sendo feito, então, tudo resolvido, garantido o ODS 3.4, redução de mortes prematuras por DCNTs até 2030, a gente sabe que não é bem assim, né? Não está tudo resolvido e que, infelizmente, após a pandemia, aí as chances do Brasil conseguir alcançar o ODS 3.4 foi reduzida. Né? Então, a gente via lá em 2018 que o Brasil é um dos países que estava mais bem colocado para atingir o ODS até 2030, esse ODS 3.4, e que hoje em dia a previsão é de que isso não vai ser tão fácil que a gente consiga. Mas acreditamos que é sim possível e que isso é possível graças a esse grupo aqui, esse grupo que se reúne e que está determinado a avançar. Então, eu trago aqui alguns dados da Organização Mundial da Saúde, esse portal recém-publicado, bastante interessante, que eu recomendo. Então, mostrando como já sabemos que tanto no Brasil como no mundo, as CCNTs são a principal causa de mortes. Né? Então, e tem alguns grupos aqui, especialmente, né, que lideram aí essas mortes por DCNTs, então as doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias crônicas e diabetes.
E o que nos preocupa muito, né? Então, as mortes prematuras, então as pessoas que estão morrendo antes dos 70 anos. Então, isso que a gente entende que é necessário investir mais para reverter o quanto antes, para que a gente diminua rapidamente, e não podemos ignorar os fatores de risco. Então, os fatores de risco que levam tanto ao desenvolvimento das condições crônicas de saúde, como, obviamente, ao agravamento, né, e essas mortes precoces que a gente observa. E eu destaquei, claro, todos são absolutamente importantes e preocupantes, mas eu destaquei aqui dois que me chamaram a atenção. Um da inatividade física, vejam, entre adolescentes, mais de 80% dos adolescentes com esse perfil de inatividade física, é absolutamente, né, preocupante esse dado, e o de obesidade, que talvez a próxima mesa vai explorar um pouco mais, que é uma meta do Brasil, de outros países também, mas no Brasil isso está ali no plano de enfrentamento das DCNTs, que a gente pare com o aumento da obesidade. Então, vejam, não é nenhuma meta muito arrojada, não é reduzir, é parar com o aumento. E a gente, ano a ano, não consegue atingir essa meta, né? Continua aumentando, então, a obesidade, e aqui, tanto de adultos como de crianças. Muito bem, aqui outros dois aspectos, o monitor da OMS e da OPAS, que é publicado também com regularidade, que nós temos apresentado. Então, nesse caso, a preocupação especial em relação às medidas para reduzir o uso danoso de álcool, então que o Brasil estaria aqui bastante deficitário nesse tipo de medida, né? E aqui mais abaixo os medicamentos e a orientação para a prevenção de infarto e AVC na atenção primária. Bom, eu não poderia deixar de apresentar esse estudo também, né, e ferramenta recém-publicado, que nós participamos desde o início nos debates com a JDRF, e aqui no Brasil em parceria com a ADJ e com a Sociedade Brasileira de Diabetes, sobre diabetes tipo 1. E isso porque o Brasil era um país, né, conforme foi se desenvolvendo esse estudo, o Brasil se mostrou um dos países de maior preocupação, né? Então, um país com um sistema público de saúde forte, com medicamentos incorporados, com legislação de atenção ao diabetes, mas ainda com alguns resultados muito preocupantes, né? Como a gente vê aqui, a redução, então, da expectativa de vida dessas pessoas com diabetes tipo 1. Então, como vemos aqui, 1/3 das pessoas com diabetes tipo 1 que deveriam estar vivas hoje não estão. Então, imaginem né, quão sério é isso. E aqui, encurtamento da expectativa de vida em mais de 25 anos de uma pessoa diagnosticada com diabetes tipo 1. Né, o que a gente, obviamente, sabe que não deveria ser. O GT de Alimentação Saudável também compartilhou conosco um slide para que a gente mostrasse aqui no início, preocupações deles, depois as propostas eles vão apresentar durante o próprio GT. Então, aqui as preocupações principais que eles expressam é 33 milhões de brasileiros passando fome, 60% da população adulta com sobrepeso ou obesidade, 1 em cada 3 crianças com excesso de peso, alimentação inadequada como fator de risco para DCNTs e um baixo conhecimento da população sobre isso. E, por último, ultraprocessados muito mais acessíveis do que alimentos saudáveis. E também o Oncoguia compartilhou conosco um slide aí sobre, nesse caso, a lei dos 60 dias, mas também nós vimos sobre a lei dos 30 dias, que são absolutamente importantes, que o Fórum esteve, né, com as diferentes organizações da área de oncologia, lutando para a incorporação, para a aprovação dessas leis, mas essas leis, como a gente percebe, não estão sendo totalmente aí seguidas, né, o que, obviamente, é uma preocupação. Bom, então, antes de eu dar continuidade, e agora o meu próximo slide será de alguns avisos aqui para o nosso dia,